Olá a todos, sejam bem-vindos ao dia 5 do julgamento de Puff Daddy ou Diddy, ok? Mr. Combs está a ser julgado por centenas de crimes que alegadamente cometeu e nós estamos a dar aqui react. Se estás a gostar, deixa like e subscreve aqui o canal. Estamos juntos e bora lá. Este episódio parece-me grandinho. A primeira semana do julgamento de Sean Combs, o Diddy terminou com mais um dia de interrogatório com a sua ex-namorada Cassie. Mais trocas de mensagens dos dois foram exibidas, com novos acontecimentos e novas pessoas trazidas à tona. E ainda deu tempo para começar mais um depoimento, o de uma ex-membro de um grupo formado por Diddy. Vamos falar de tudo isso então no vídeo de hoje. Parece-me ser bom isto! Jojo! Já agora estamos em live na roxa. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer o dia 5 do julgamento do Diddy e hoje eu estou aqui por trás da câmera steak com a Yasmine, minha namorada, em pleno sabadão pra gente poder, né, fazer um vídeo aqui. Então, quero saber qual que vai ser a meta de likes. Hoje a meta de like vai ser 23.500. 23.500 likes, e queria agradecer por quê? Porque no último vídeo, no penúltimo inclusive, a gente já tinha pego 4.500 novos inscritos e no último a gente pegou 7.000 novos inscritos. Então, se você tá assistindo, ainda não é inscrito, é só um cliquezinho que vai ajudar muito a gente aqui, beleza? Bom, então vamos pro vídeo, continuando na parte do interrogatório da Cassie. Então a gente vai continuar falando sobre o interrogatório que a Cassie estava respondendo da defesa do Diddy. Lembrando que no segundo e terceiro dia, ela apenas depois. E depois, no quarto dia, ela já estava respondendo a defesa do Diddy e isso continuou no quinto dia. A defesa do Diddy então continuou mostrando mensagens e uma delas foi uma troca de mensagens do dia 10 de março de 2016, 5 dias depois da agressão no hotel de Los Angeles, que tem um vídeo e que fez todo mundo ver o outro lado do Diddy. A Cassie diz: quando você fica maluco, do jeito errado, você sempre quer me mostrar que tem poder e me dar uma surra. Eu não sou uma boneca de pano, eu sou filha de alguém. Pouco depois dessa mensagem, o Diddy diz: eu me senti assim desde sexta-feira. O que você está fazendo? A Cassie então respondeu: não é uma boa vibe, precisamos de uma vibe diferente da de sexta-feira. E o Diddy então responde: foda-se a sexta-feira, não quero nem fazer isso de novo. Ou seja, pessoal, né? Aqui tem uma situação curiosa, né? Porque no final ainda a Cassie responde: te amo, pra ele. E eles colocaram toda essa conversa por conta desse te amo, pra mostrar que existia ali, né, um afeto dela pra ele e tudo mais. Só que antes disso tudo, ela fala por A mais B que ele fez dela como se fosse uma boneca de pano, que ele bateu nela, que ele sempre faz isso E quando ele ele tá a quer mostrar admitir. poder, que ele é uma pessoa ruim e tudo mais. Bom, né, eu não entendi muito bem qual que foi a lógica da defesa nessa parte, porque o eu te amo que foi mostrado ali acabou revelando muitas outras coisas antes, inclusive uma confirmação do Diddy de que de fato ele era sempre agressivo com Pois, ela. exato. Mas foi o que a defesa fez, em específico a advogada Ana Estevão, né? A Ana Estevão também disse a Cassie que em 2016 o Diddy pegou o celular dela depois de suspeitar que ela havia traído ele com um atleta da NFL. A Cassie disse que de fato ficou com um jogador da NFL, que não ia revelar o nome, e que não sabia se ainda continuava jogando. Mais uma tentativa da defesa de alguma forma tentar colocar que ela também tinha outros relacionamentos e coisas do tipo, mas não é equivalente, né? Não seria uma situação equivalente. Não, nada, mas para mim, na minha opinião, nada se compara assim, uma traição, existe a traição, ok, tudo bem, olha, desculpa, mas para mim não dá mais, cada um segue o seu caminho, certo? Mano, ele era corno, e ela também não era, Jojo. E ela também não era. E ela também não era. Então, está tudo ou não? O problema é que estes gajos vivem a vida de outra forma, mano. Estes milionários. Pois. Uma é uma pessoa espancar a outra é uma pessoa trair a outra. Aí a Ana mudou o foco pro Chris Brown, dizendo que o Diddy teve um comportamento semelhante quando pensou que ela estava dançando com o Chris. E a Cassie disse que não estava dançando com o Chris em nenhum momento. Lembrando que a Cassie, em todos os momentos que foi perguntada de um outro relacionamento, ela assumiu que estava em outro relacionamento. Como, por exemplo, nesse caso do jogador da NFL. E nesse caso do Chris, ela não assumiu. Ou seja, a gente tende a entender que, de fato, ela não se relacionou com o Chris e era só uma paranoia do Diddy. Bom,
Essa linha seguida pela defesa do Diddy parece ser mais uma tentativa de mostrar que o comportamento dele de fato era péssimo, mas não relacionado aos crimes de tráfico sexual. Ou seja, ele está respondendo por um crime específico e eles estão tentando colocar para outro tipo de crime, que seria a violência doméstica. Ela concordava com aquilo, né? Não era algo que é aceito quando as duas pessoas não querem, mas quando as duas pessoas querem, deixa de ser um crime. Nessa sexta também veio à tona o nome de Jonathan Odd. Esse cara é um ex-acompanhante que também é ex-produtor de filmes adultos aí e que tá preso desde 2018 por invadir o clube de golfe do Trump. Depois da prisão, ele disse à polícia lá em 2018, 5 anos antes da primeira denúncia da Cassie, que ele era um escravo sexual do Diddy. Então foi um negócio que, inclusive, na época a galera viu como se fosse uma loucura, né? Ia bem. Foda-se, mas o gajo foi invadir o coisa do Trump para quê, meu? O que é que o gajo ganha em invadir o coisa do golfe do Trump? Queria fazer lá uma festa? Ai, 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 ai. Não, ela participava nos freak-offs. É diferente, mano. Como assim, pô? O Diddy? O que tem a ver? Torna um escravo sexual dele? Como assim? Ele falou o seguinte: eu fiz sexo com a Cassie e Sean Combs e basicamente ele se masturbava e me dizia o que fazer com a Cassie. Inclusive, ele tinha assinado um acordo de confidencialidade com o Diddy em 2014 e o Daily Mail chegou a publicar uma imagem desse contrato no valor de 5 milhões de dólares, já em 2018. Mas na época que ele falou isso, como a gente falou, ele foi visto como um cara, pô, tá fora da casinha, tá querendo achar alguma coisa pra falar, agora que foi preso, né? Então nessa sexta-feira, a Ana questionou a Cassie sobre ele, e especificamente sobre um caso de 2013 em que Cassie suspeitava que o Jonathan tinha gravado um dos encontros com ela. A Ana então exibiu um áudio da Cassie ameaçando um DJ que ela acreditava ter esse vídeo também. Ou seja, a gente tinha falado isso no último vídeo, né? Que alguém que teria gravado algum vídeo poderia aparecer em algum momento e falar sobre o que tinha gravado e tudo mais, e é exatamente o que aconteceu. Alguém gravou esse vídeo, é o Jonathan Odd. E aí o Jonathan então teria compartilhado com o DJ. Nisso a Cassie ficou sabendo e foi ameaçar o DJ falando o seguinte: se você o tiver, mostre ou eu vou te matar. E ele vai te matar de novo, se referindo ao Diddy. O DJ se nega a mostrar e a Cassie diz: se você não me mostrar, eu vou te cortar em pedaços. Bom, quando ela foi questionada se o áudio era realmente dela, a Cassie confirmou que era ela e disse que ela simplesmente não confiava em Jonathan Odd. Ou seja, é um cara que já tinha denunciado a mesma situação que ela, mas que ela parece não ter tanta afinidade, ou pelo menos não gostar do cara, né? Por algum motivo. E aqui a defesa mostrou esse áudio para mostrar que a Cassie pode ter um outro lado, um lado violento, de ameaças e também de se aproveitar da influência do Diddy. Acontece com muita gente que é vítima durante um longo período de acabar se entrelaçando ali naquele relacionamento e enxergando coisas boas que nem são tão boas assim, ou fantasiando o que poderia ser e continuando naquele relacionamento, né? Além disso, o advogado do Diddy perguntou pra Cassie se ela manteve contato com o Diddy depois do término, e até enquanto ela já estava namorando com seu atual marido, Alex Fine, e ela... Desculpa, Jojo, o vídeo espalhou-se. Ah, esse é aquele vídeo que está por aí. Esse é aquele vídeo que circula. Ou não? Deles. Do gajo da prisão, você já tinha visto? Ok. confirmou. A Cassie disse que a última vez que eles tiveram uma relação sexual foi em 27 de setembro de 2018. Inclusive depois daquele caso onde ele violentou ela sexualmente e obrigou ela a ter uma relação com ele, onde ela falou que ele estava totalmente irreconhecível. Algumas semanas depois, em outubro, o Diddy disse a Cassie que iria recuar, que não ia mais procurar ela, mas que ela poderia ligar quando precisasse em qualquer parte. Então ela respondeu o seguinte: eu estou perdida sem você. E a defesa de novo tentando construir uma argumentação de que a Cassie tinha esse vínculo ali com o Diddy, né, que era um vínculo emocional. Então a Cassie se casou com a Alex em 2019, logo no ano seguinte, né, e a defesa disse que ela continuou trocando mensagens calorosas com o Diddy, mesmo depois de casada. Em uma mensagem, o Diddy disse que a Cassie é uma das melhores mulheres do mundo, e nessa mensagem, inclusive, quando ela foi mostrar pra ela, ela falou: bom, ali eu me senti muito tocado e por isso continuei conversando com ele. Em outra conversa, ela diz: eu não estaria nesse momento maravilhoso da minha vida se não tivesse me relacionado com você. Ou seja, mensagens que vão na linha do que a defesa quer. Um outro momento que chamou a atenção de todo mundo também é que enquanto ela tava falando, dessa vez em que ele subiu em cima dela e forçou ela a ter uma relação sexual, a Cassie foi perguntada o que ela sente pelo Diddy, perguntada inclusive pela Ana, advogada do Diddy. Então ela foi questionada se ainda sente amor por ele, ela disse: tenho amor pelo passado e pelo que ele foi. Nessa hora, mano, todo mundo que tava lá no tribunal ficou meio tipo, chocado. Como que você conta isso, que ele fez isso com você e você consegue
consegue sentir amor por ele, né? Claro que tem muita gente que se baseia, por exemplo, na religião, né, para ter uma opinião como essa, de tipo, não vou perpetuar o ódio, não vou perpetuar a agressividade, mas seria uma forma muito além na maturidade de enxergar essa situação. E aí a Cassie ainda disse que o Diddy não estava em seu perfeito juízo nesse momento, que não era ele, quase como se fosse parte da defesa dele, né? Nesse momento ela agiu, falando, não era o Diddy que estava fazendo aquilo, porque ele estava muito além da violência, tanto que quando eu pedi para ele parar, ele não parou. E aí foi onde a Ana perguntou para Cassie se o Diddy poderia ser considerado uma pessoa bipolar, e aí ela disse que acha que sim, e foi a primeira vez que a defesa tocou nesse ponto. Esse ponto foi levantado uma semana antes do julgamento começar. Para quem não sabe, um processo de julgamento, antes de começar, a defesa apresenta qual que vai ser a sua linha de defesa, e a defesa não tinha apresentado nada em relação à bipolaridade, certo? Só que uma semana antes tentou entregar isso ao juiz, que não aceitou, justamente pelo tempo que faltava, que era muito curto, e pelo tempo que já tinha levado para o julgamento acontecer. Então eles entenderam, olha, tiver essa ideia em cima da hora, não vai ser aceito. Só que a defesa conseguiu ali uma confirmação da Cassie de que, na opinião dela, o Diddy seria realmente uma pessoa bipolar. Inclusive, tem uma entrevista que ele dá em 2016, onde ele é perguntado se ele se considera uma pessoa bipolar, e ele fala que não, que ele tem mudanças de humor, mas bipolar ele não é. Então, talvez a promotoria também use essa entrevista contra ele. E o interrogatório da defesa do Diddy terminou, então, após a defesa mostrar uma última troca de mensagens de 2012. Na ocasião, o Diddy perguntou a Cassie se ela queria uma freak off pela última vez. E ela responde, então, que queria ter pela primeira vez pelo resto de nossas vidas. Então, outra mensagem ali que é meio sem nexo, falando que queria pela primeira vez e tudo mais, né? Como se fosse, quero ter isso como se fosse, toda vez fosse uma vez única e tal, que mostra que, pelo menos ela tinha alguns problemas bem sérios ali, psicológicos, né, e ela tava realmente numa situação que até tem que enxergar se essas mensagens vão ser consideradas pelo juiz. A questão continuou depondo, dessa vez respondendo perguntas dos promotores, que estão acusando o Diddy, como quando ela disse que o Diddy usou um vídeo para chantageá-la. E por que eles batem tanto ali na mesma tecla de chantagem, de agressão? Porque uma coisa, pessoal, é você colocar no papel o que aconteceu. Outra coisa é você provar que isso aconteceu. Eles têm uma história em específico onde ele sentou do lado dela em um avião, que tem a passagem de avião e tudo mais, que tem a data de compra da passagem do avião, que é diferente, porque ela tinha comprado uma passagem de avião, ele comprou uma pra sentar ao lado, chegou de surpresa, mostrou um vídeo pra ela e falou, olha, pra eu não divulgar esse vídeo, você tem que participar de uma freak off quando a gente chegar lá em Nova York. Então aqui é uma forma de conseguir comprovar que existiu a chantagem pra forçar ela a participar do freak off. Ela pode ter participado, por exemplo, de 400 freak offs querendo, mas se ela participou de um sem querer, já configura como crime. E é isso que a promotoria tá tentando fazer. Então a situação ficou mais tensa quando os promotores perguntaram se o Diddy agredia durante os freak offs. De novo, né? Mais uma vez batendo na mesma tecla. Ela disse que sim e começou a chorar. E ela continuou chorando por um bom tempo. Inclusive, ela falou que se sentia inútil, um lixo, como se não fosse importante e como se fosse um nada, né? Então ela continuou falando, chorando e tudo mais, e foi até uma cena ali meio difícil de lidar no julgamento, né? E bom, foi com ela chorando que terminou o depoimento. Mano, é uma pena não ter vídeo, mano. Da Cassie depois de 4 dias, 2 com ela só falando e 2 sendo interrogados pela defesa do Diddy. Ela disse que foi uma semana extremamente desafiadora, mas também fortalecedora e curadora. O seu advogado, Douglas Wilder, leu uma declaração dela, inclusive, já depois fora do tribunal. Espero que meu testemunho tenha dado força e voz a outros sobreviventes e possa ajudar outras pessoas que sofreram a se manifestar e também a se curar do abuso e do medo. Para mim, quanto mais eu me curo, mais consigo me lembrar. E quanto mais eu consigo me lembrar, mais jamais esquecerei. O Alex, o seu marido, também teve uma declaração lida pelo advogado. Senti tantas coisas sentado ali. Senti um orgulho tremendo e um amor avassalador por Cassie. Senti uma raiva profunda por ela ter sido submetida a sentar-se diante de uma pessoa como ele, né? pessoa que tentou destruí-la. Então aqui, inclusive, né, foi uma situação realmente, a gente falou sobre isso, né, o quanto que foi ruim pra ela, estar prestes a ganhar um bebê, grávida, com a barriga enorme ali, que é um momento que a mulher tem uma mudança de hormônios e tudo mais, né, que a mulher já fica mais emocionada com qualquer coisa. Tem mulher que olha uma tomada e chora, fala, olha, essa tomada tem 3 pinos, não tem 2, e começa a chorar. Imagina uma mulher que tá passando por uma lembrança de algo que foi tão traumático, né. E além disso, do Alex, né, que é o cara que tá com ela, que é marido
dela, que tá indo pro terceiro filho com ela, que tá dando um relacionamento pra ela, que é um relacionamento tudo certinho, tudo legal, um cara que ajudou a tratar ela, que levou ela pra um local pra poder se recuperar, e esse cara tendo que ver tudo isso sem poder reagir, sem poder fazer nada contra o Diddy, tendo que ficar lá quietinho, né? Então os dois escolheram deixar esse comunicado, que foi lido pelo advogado, e aí, logo em sequência, começou o depoimento de Dawn Richard. Na sexta ainda deu tempo para começar o depoimento, foi curto e vai voltar a acontecer agora na segunda-feira, e ela é uma ex-membro do Dennett Kane, que é um grupo formado em um reality do Diddy lá na MTV em 2005. Naquela época o Diddy tinha essa fama, né, de, pô, se ele pegar o artista aqui, ele vai conseguir dar uma carreira pra esse artista. Então, por conta disso, eles deram alguns programas do tipo assim pra ele descobrir artistas. Era como se fosse um ídolos, mas do Diddy, tá ligado? Então ela disse que viu o Diddy agredir a Cassie com frequência, confirmando então a versão da Cassie. E ela foi perguntada pela promotoria se ela viu um caso específico de 2009 e ela disse que sim. Disse que nessa ocasião o Diddy atacou a Cassie em sua casa em Los Angeles, chutando ela e tentando acertá-la na cabeça com uma frigideira cheia de ovos. Ela disse então que a Cassie caiu no chão em posição fetal. Quando a pessoa cai em posição fetal é porque a pessoa só tá esperando passar aquele momento. Ela sente que não tem poder de reação, né? Tem até um lado psíquico nisso aí. Isso foi exatamente igual. Ela só caiu ali. Tanto que a promotoria analisou esse vídeo e falou isso, né? Nesse vídeo aqui, se fosse uma primeira vez que ele batesse nela, ela não ia conhecer o poder dele de domínio sobre ela e tudo mais, ela podia reagir, ela podia dar um tapa na cara, ela podia pensar, pô, se eu der um tapa na cara dele, ele vai parar, sabe? Podia passar um monte de situações na cabeça dela. Normalmente uma pessoa quando é agredida pela primeira vez por alguém, ela reage, certo? Ela tem esse instinto de reação. Quando uma pessoa já apanhou muitas vezes de alguém, ela tem o instinto de deixar acontecer pra terminar o mais rápido possível. E foi o que aconteceu nessa vez. Então, o Diddy chutou ela, chutou a cabeça dela, tacou ali uma frigideira nela, né? E ela disse que ouviu vidros quebrando e alguns gritos, e sentiu medo tanto por ela quanto pela Cassie. Ela também disse que o Diddy mais tarde ameaçou ela e uma colega da banda caso elas falassem pra alguém o que tinha visto ali. E a Dawn também ainda disse que é o seguinte: com o Diddy, se as pessoas falam, elas desaparecem, temendo inclusive o poder que ele tinha dentro da indústria da música, né? Bom, depois disso o juiz mandou Dawn pra casa e o depoimento dela vai ser retomado na segunda de manhã. Algumas pessoas na internet estão falando sobre a mudança de postura da Cassie entre os 2 primeiros dias e esses 2 últimos dias, em que ela pode ter parecido colaborar com a defesa do Diddy de alguma forma, que ela poderia ter recebido algum tipo de contato, algo do tipo. Nada disso foi provado, nada disso foi sequer levantado por algum grande portal, mas se a gente vê alguma diferença, por exemplo, acontecendo no depoimento da Dawn na segunda-feira, porque agora tem 2 dias de intervalo, aí pode ser que realmente seja algo que esteja acontecendo. E a gente entende agora o porquê, né, que o júri foi escolhido em sigilo, em segredo. Porque se o júri fosse conhecido, se o júri tivesse rosto e nome lá divulgado, esse júri poderia sim também ser procurado por pessoas ligadas ao Diddy, né? Inclusive, um recadinho rápido aqui pra vocês. Caraças, meu. Aqui da nossa cobertura, e amanhã de manhã a gente vai ter aqui o Absurdo este foi da Semana, forte. que é o jornal da semana trazendo notícias que aconteceram no Brasil. Se você não acompanha, passe a acompanhar também. Tamo junto, valeu a nós. Grande abraço, pá. Grande abraço a todos, meu. Fogo, este dia não tá fácil. Vamos ver, né? Agora segunda-feira tem mais, que... Este aqui foi mais pesadinho, este aqui foi mais pesadinho. Este aqui foi pesadão. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que isto... Quais são os próximos capítulos? Ainda há muita coisa. São 60 dias. Vamos no dia 5. Portanto, maltinha, fiquem ligados. Vamos pôr as reacts todas aqui deste canal. Acho que muito bom. E pronto. E se calhar eu, depois dos 60 dias, faço assim um apanhado com a minha opinião e com aquilo que achei para o YouTube. Mas... muito tempo, muito tempo. São 60 dias porque são 3 meses. Portanto, se contarmos com os fins de semana, se não contarmos com os fins de semana, peço desculpa, dá mais ou menos isso. São 3 meses e tal. Yeah. Não vai ser nada fácil. Portanto, vamos ter 60 episódios.